Bom, meu nome é Clélia, eu sou professora na Universidade de Brasília. Trabalho em um dos novos campi da universidade, embora já tenha sido da Universidade de Brasília antes da criação desse campus. E lá eu trabalho com a graduação em saúde coletiva. E temos um projeto institucional, que ele é interprofissional, e as disciplinas mais diretamente vinculadas a mim acabam sendo disciplinas para todos os cursos. Lá nós temos 6 cursos na área de saúde, né? E um trabalho também com a extensão, acho que por isso talvez o convite, né? Imagino que seja por isso, porque não tem nada avisado nem combinado, então eu suponho, né, que o convite seja esse. Acho que as perguntas vão nos ajudar a conversar melhor com vocês, mas com um trabalho extensionista também, já na área de educação, que eu sou pedagoga de formação, e na área de saúde por adoção há muitos anos. Então, continuo ainda não em conflito, né? Já superei essa fase, se eu sou de lá ou de cá, né? Agora eu transito numa área que nos é muito amigável, que é a saúde coletiva, cabemos todos, né? Então, por isso, eu tenho um pouquinho de histórias da educação e um pouquinho de histórias da área da saúde nesse trabalho de extensão. Agora, um Jô Soares super novo, super magro, né? Então fica para mim a parte da largura, né? Imagina, não muito magro, não. Agora nós temos o Natanael aqui para servir a nossa água, né? Obviamente. Finalmente eu vou descobrir se é água mesmo, né? Porque do meio da entrevista as pessoas vão ficando tão alegres e à vontade, fica sempre a dúvida se é água, né? Bem, boa tarde a todos. Eu sou a professora Eliana, sou professora aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, do Departamento de Saúde Pública. Eu estava até o mês de junho no Ministério da Saúde, trabalhando como coordenadora de ações estratégicas da educação na saúde, depois como diretora de programas. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Já agradeço de antemão ao professor Newton e ao professor Pedro, e dizer para vocês que eles estão finalizando um curso, que foi um curso de uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu já vou avisar lá que eles vão ter nota 10, assim, porque muito especial esse desenho que vocês fizeram aqui. E eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente vem buscando construir no sentido da gente se abrir à criatividade, à inovação, a uma perspectiva de pensar a saúde como um espaço muito maior do que só assistência aos doentes, né? Então, agradeço à banda, que achei lindíssimo o primeiro número, e é isso. Muito bem. A gente que agradece aqui a participação, né? E, na verdade, o tema que coube aqui para a gente discutir é uma coisa que tem um nome bastante interessante: pesquisação. Não sei a que ponto vocês já ouviram falar sobre isso. Eu ouvi muito pouco. E eu começo a minha entrevista, né, na verdade, com uma dúvida que eu acho que deve ser de todo mundo que ouve a primeira vez esse nome. Por que esse nome? O que isso significa? E o que isso tem de diferente? Né? Qual a diferença entre pesquisa e pesquisa-ação? Então, vamos lá, Pedro. Pedro Jô Soares. Então, eu começo e depois passo para a Clélia. Então, a proposta de pesquisação não é um desenho tão antigo, né? Ela é do século passado, e ela está voltada, acho que tentando falar de uma forma bem simples, para uma proposta de pesquisa que inclui a ação. Por isso ela chama pesquisa-ação. Toda pesquisação ela vai ter
como um grande objeto a ideia de transformação da realidade. Por isso, essa ideia também que ela é uma pesquisa, mas ela terá sempre uma ação. E essa ação, ela se volta sempre para a ideia de transformação da sociedade. É assim que ela tem sido pensada, organizada e desenvolvida. Vou passar para a professora Clélia e depois a gente vai destrinchando. Parece um jogo de palavras, né? Pesquisação. Mas, na verdade, é uma tentativa de traduzir melhor a ideia de que nem toda pesquisa ela é fria, ela é neutra, ela é distante, né? Isso já sabemos. Mas a pesquisação é uma ideia de que, ao pesquisar, você intervém, porque você pesquisa não para conhecer, que aí você pode ter um tipo de pesquisa que é para conhecer, né? Essa pesquisa não desqualifica a outra que nós precisamos continuar fazendo, né? De o que acontece, como esse fenômeno aparece. A pesquisação supõe que é um fenômeno que precisa ser transformado. Isso, na educação, ele foi muito forte, porque ele partiu muito de realidades, por exemplo, de uma prática docente, de uma realidade de aprendizagem, que era importante conhecer melhor. E, mais do que conhecer, era preciso transformar. Então, eu precisava, ao mesmo tempo que olhava para aquela experiência, para aquela dificuldade de aprendizagem, para aquela forma de organizar a docência, eu já precisava experimentar de outro jeito, porque eu já tinha identificado que a forma como era feita não produzia, por exemplo, a aprendizagem. Então, experimentar metodologias, experimentar outras formas, né, de organizar a aprendizagem, como vocês estão fazendo aqui, né? Quer dizer, discutir um tema que poderia ser tratado de várias formas, como uma conferência, uma palestra, que continua sendo interessante, né? Também pensar um outro jeito de fazer. Então, quando a gente teve isso na educação, a pesquisação ela foi muito importante, porque a educação ela teve um momento em que ela achava que não deveria ser apenas um locus de pesquisa, ela tinha que ser um locus de experimentação de novas práticas. E os próprios docentes tinham condições e gostariam de experimentar essas mudanças, e não só delegar um pesquisador que, às vezes, nem docente era, né? Então, essa aproximação entre pesquisar, transformar de uma forma intencionada, né? Eu estou experimentando isso, mas não é aleatório, né? Não é irresponsável. Experimentando isso, porque eu já tenho acúmulo para imaginar que, fazendo dessa forma, melhora. E, ao mesmo tempo em que eu experimento essa mudança, eu vejo as transformações que ela me traz, né? Então, em saúde, isso logo depois começa a acontecer também, especialmente com as práticas, né, da educação popular em saúde, por exemplo, que tinham bastante contribuições a dar e que, ao mesmo tempo, podiam já experimentar formas de organização das práticas educativas em saúde, por exemplo, né? Então, é muito interessante, porque a gente tem... Toda pesquisa ela tem que ter relevância social. Não é a pesquisação que inova nesse sentido. Toda pesquisa tem que ter algum retorno social. Mas, no caso da pesquisação, isso é muito mais aproximado. Isso é muito mais articulado. Então, um pesquisador que adota, né, uma metodologia mais nessa linha, ele se implica na realidade que ele pesquisa. Ele contribui de uma forma um pouco mais distinta do que ele contribuiria se ele estivesse adotando uma outra metodologia. Então, acaba que as duas palavras ficam juntas, né, porque significa que eu, de alguma maneira, como pesquisador, vou também participar de uma mudança que não necessariamente eu faria se estivesse no outro desenho metodológico. Muito legal, clareou, né? Clareou muito. Isso tem muito a ver, né? Pelo que eu entendi, tem super a ver com o que a gente discutiu de manhã, né? Isso daí talvez seja uma grande, né? A pesquisação seja, pelo que eu estou entendendo,
talvez uma grande ferramenta para a extensão universitária, né? Ao integrar ensino, pesquisa, né? E em resposta a possíveis demandas da sociedade, né? Pelo que eu entendi, a gente tem aí uma intervenção. E essa intervenção vem em mão dupla, né? Uma demanda pede a intervenção e a gente faz a intervenção, que seria a ação, e junto com isso a gente executa uma pesquisa, é isso? Basta dizer que a Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, recém lançou um livro de 30 anos de uma experiência de pesquisação. E ela é feita por professores extensionistas, que é justamente já essa disposição, né, não para se aproximar da realidade, mas é alguém que já participa ou vive determinadas, né, situações ou contextos em que ele se insere de uma forma diferente. Então, eu estive de manhã e me chamou a atenção isso também. Quando a gente fala de pesquisação, e você olha as experiências interessantes, são professores extensionistas, na sua maioria, porque realmente tem essa aproximação já um pouco dada pela intenção da extensão, né? Que é como que eu também, a partir da universidade, posso ajudar algumas transformações, né? Algumas mudanças. Eu acho que tem uma coisa importante, né? Que é a participação dos sujeitos envolvidos, né? Então, eu acho que isso também é uma questão que marca a pesquisação. Quer dizer, eu estou fazendo uma pesquisa, né, onde você tem os professores, né, podem ser os professores extensionistas, os estudantes, mas você tem uma voz muito importante, que é a voz das pessoas implicadas naquela questão que eu estou pesquisando, né? Então, eu vou dar um exemplo, acho que um primeiro desenho de pesquisação que a gente teve aqui na faculdade, que depois virou um projeto de extensão, foi o trabalho com a alfabetização de adultos, né? Então, era um trabalho de alfabetização de adultos, que acho que ele já tem mais de 20 anos, e que ele começa a partir de uma discussão no bairro do Jardim Piabiru, entre mulheres e estudantes de medicina que tinham ido lá para discutir temas de saúde e que acabaram enfrentando essa questão. Eles trouxeram, era uma questão sobre alimentação, e eles trouxeram receitas escritas, e algumas das mulheres, passaram para elas lerem as receitas, e qual não foi a surpresa dele quando algumas das mulheres explicaram que elas não sabiam ler. E aí foi feita toda uma discussão, e se começou a pensar um trabalho de alfabetização, mas não nesse desenho formal que a gente tem, que o professor fala e o aluno escuta, mas num outro desenho e numa outra dinâmica, onde todos falam, todos escutam, todos discutem, e essa é uma construção muito mais desse coletivo. Então, eu acho que isso também é uma característica. Aqui, eu estava até olhando um pouco para vir hoje, na pós-graduação, eu acho que a pesquisa que me chama a atenção, que foi uma pesquisação, é a pesquisa da enfermeira Luciana Parente, do Centro de Saúde Escola, sobre atenção ao diabético, onde você tem como parte da construção do projeto dessa pesquisa a voz do paciente diabético, e que ele, com os pesquisadores, então, constroem a dimensão de como era para o paciente o sofrimento, o cuidado à sua saúde, a questão de não comer o que os outros comiam, e como é que se constrói, então, a partir desse desenho, uma possibilidade de qualificar a atenção ao diabético. Então, todos estão envolvidos no desenho e vão estar trabalhando junto. Acho que tem muito essa dimensão, de que é um conceito em que não sou eu, como pesquisadora, que desenho esta pesquisa, mas na ação, com a reflexão, a gente vai desenhando junto com os sujeitos envolvidos. E acho que muito dando voz a esses sujeitos, né?
E ela sempre será uma pesquisa qualitativa, né? Acho que isso é importante também para a gente estar conversando, e ela sempre tem esse desenho que a gente fala meio em espiral, de ação, reflexão, tanto que ela não, normalmente a gente fala que ela não se acaba em si, ela é uma pesquisa que ela terá sempre um novo aspecto, uma nova questão, porque ela continua nessa perspectiva de responder às necessidades daqueles sujeitos envolvidos no problema que eu estou estudando. Pelo que eu entendi, assim, é um processo bem dinâmico, né? De ida e volta, e o projeto, pensando num projeto de pesquisa, em docente novo que quer mais é fazer projetos, né? Se eu fosse fazer um projeto de pesquisa, numa pesquisação, esse projeto ele vai ser um começo disso, né? Só que esse projeto ele vai ter que, ao longo do tempo, de acordo com a espiral, né, com o ciclo, ele vai ter que ser mudado, né? Isso seria possível se fazer isso daí. É uma coisa dinâmica, começaria de um jeito e isso daí iria evoluindo e, de repente, com as demandas, as respostas que a gente vem recebendo, a gente muda ele. Está certo esse raciocínio? Sim, é certíssimo. E nós temos que pensar o seguinte, as pesquisas e que se faz e que se segue fazendo, a escolha metodológica ela não é a priori, né? Primeiro tem que ter a pergunta, né? Então, não é qualquer necessidade de produção de conhecimentos que pede uma abordagem como essa. Então, às vezes a gente, durante muito tempo, a pesquisação ela não era muito referida como tendo rigor. Ela era um pouco identificada quase que com a militância, né? Porque ele é militante nesse tema, engajado, extensionista, né? Como se isso o distanciasse desse lugar do pesquisador, né? Era também um momento em que se entendia pouco que o fato de não ter a mesma organização que se tinha em outros tipos de pesquisa era como se isso não fosse rigoroso. Mas a pesquisação ela tem rigor, né? Tanto é que ela não cabe em qualquer lugar, senão, se não tivesse rigor, em qualquer situação ela caberia, né? Então, veja, se ela é espiral, ela significa que ela muda algo, porque senão você pesquisa, intervém, transforma e chega num estado ótimo, né? Mas ela permite que aquela mudança que você fez crie uma nova situação, ou uma nova realidade, ou uma nova condição que pede que você siga pesquisando. Então, não significa, a gente fala, não significa que você caia no buraco negro e nunca mais saia, né? Não é isso. Mas significa que, de certa forma, as mudanças que a própria pesquisa implementa te ajudam a pensar se essa nova situação requer mais conhecimento sobre isso. Se você pensar a aprendizagem, vou dar um exemplo de aprendizagem, e você tem uma tentativa de uma mudança na interação do professor com o estudante, e isso repercute bem e positivamente, você está com muitos desafios a partir disso, né? Porque esse conhecimento novo sobre a qualidade dessa relação terá que passar para um outro nível, né? Então, as contribuições que a gente traz com um estudo como esse, em algum momento, as pessoas entendem que esse seria um processo natural, né? Que não é científico. Nós já superamos, mas eu estou dizendo assim, ainda há a compreensão de que a pesquisação ela é como se fosse assim, ela não é bem uma pesquisa, né? A pessoa acha ótimo, mas está faltando alguma coisa que a qualifique como pesquisa, né? E hoje já vencemos bastante mais, né, do que antes, mas de alguma maneira agora mesmo aconteceu um evento de pesquisa e metodologia qualitativa, um encontro grande, um evento forte. E numa das discussões, houve um momento em que a pessoa disse assim, eu fiquei na dúvida de referir a pesquisação como
né, dentro das contribuições da metodologia qualitativa, porque eu ainda tenho dúvida se não é uma militância mesmo, né? Oh, meu Deus, tantos anos depois a dúvida persiste, né? E é como se houvesse uma hierarquia na pesquisa, né? O que é científico e, dentro do que é científico, o que é pesquisa científica, e aí, então, nós ficamos em degraus, né? E quando você pensa, os fenômenos são tão distintos, né? Eles permitem tantas formas de aproximação, e por que umas formas são consideradas mais científicas do que as outras, né? Talvez a gente pudesse pensar quais que são mais adequadas, mas todas são científicas, somos nós, pesquisadores, que estamos, né, pensando formas, desenhando como nos aproximar. Então, científico é, em tese, né? Mas pode não ser adequado. Mas esse comentário de não é bem... Quando demora no bem é ruim. Vocês já viram assim, é bem... Não é um bom sinal, né? Significa que vem... É que nem aquela coisa, é inteligentíssimo, mas... Né? Nunca é bom, né? E, nesse caso, o que eu fiquei pensando, e foi recente, e eu dizia, então, seria bom, quando a gente for discutir, já falar que essa crítica existe, ela persiste, e que muitas pessoas que pensam a pesquisa nessa direção ainda encontram resistência. Então, ainda é como perguntar para um professor, e eu tenho um colega meu que dá 40 anos, que dá aula, é professor, ele diz, toda vez que ele vai na cidade dele, ele tem um parente que pergunta para ele, você ainda está dando aula ou já está trabalhando? É mais ou menos isso. De vez em quando alguém pergunta assim, você já está pesquisando ou você está fazendo aquelas coisas bacanérrimas, né? E tal. E aí você fala, olha, a gente precisa de tanta produção de conhecimento e tanta compreensão das coisas que cabemos todos. E o que vai acontecer é que alguns de nós vão se identificar muito mais com determinadas abordagens. E aí vamos nos tornar competentes nela, né? Mas, em princípio, ainda parece uma coisa, uma escolha quase afetiva, né? Amorosa. E não, é muito rigor, né? É muita preparação. A gente lidar com as pessoas no momento em que elas estão com situações que precisam ser estudadas, precisam ser transformadas, e nós nos colocamos junto, e no lugar de um pesquisador, eu não posso negligenciar que eu tenho responsabilidade sobre aquilo no momento em que estou pesquisando. Então, para nós, é muito mais tenso, né? Porque nós precisamos nos deslocar um pouco de um lugar que nos foi ensinado, né? De uma pesquisa que não implica na mudança. Produz o conhecimento para que alguém use esse conhecimento e transforme algo. E a pesquisação prevê a possibilidade de você mudar durante esse processo com as pessoas que estão ali. Por isso é que muitos dizem, né, é mais uma implicação do que uma pesquisa, né? A gente, não, o nome disso é pesquisação. E eu acho que, só complementando, né, na verdade, a gente também, né, Clélia, a gente é quase que obrigado a trabalhar com a pesquisação quando a gente se defronta com alguns problemas que a gente não teria outro jeito de construir conhecimento, senão pela pesquisação. A gente tinha até a ideia de começar esse nosso programa de auditório, né, passando um pequeno filme para vocês, que foi produzido no DAB, né, no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, sobre o cuidado aos moradores de rua, né, que é o desenho do que é chamado consultório de rua. E na verdade, quer dizer, são situações, muitas vezes, extremamente complexas, que, para eu construir um conhecimento, para que eu possa trabalhar com aquelas questões, eu preciso lançar mão de metodologias que não são exatamente aquele desenho clássico de uma pesquisa, né? Se eu quero ter um trabalho de intervenção, né, no consultório de rua, realmente cuidar das pessoas que são os moradores de rua, muitas vezes eu tenho que fazer um desenho de construção de conhecimento em que eu
preciso levar em conta os moradores de rua, saber o que eles pensam sobre a vida deles, como é que eles se cuidam ou não se cuidam, que questões eles gostariam que a gente estivesse trabalhando com eles nesse cuidado. E isso, acho que esse é um tema interessante, porque ele não é um tema nacional, né? Ele vai de Miami a Londres, passando por Paris e todas as cidades grandes do nosso mundo atual, né? Então, as pesquisas, por exemplo, voltadas a moradores de rua, a consultórios de rua, muitas delas, então, vão lançar mão desse desenho da pesquisação. Na verdade, porque eu tenho a necessidade de fazer esse encontro com o outro. Um outro que é um sujeito muito diferente de mim, mas que, se eu quero ofertar para ele um cuidado, eu preciso construir com ele, e não para ele, o conhecimento para que a gente consiga cuidar desse sujeito. Eu acho que um outro exemplo que fortaleceu a pesquisação e trouxe a ela esse status científico foi o começo da AIDS, né? Se faziam muitas pesquisas com desenhos clássicos, desenhos tradicionais, e não se avançava. E se fazia e não se avançava. Se fazia e não se avançava. Aí se pensou, bom, nós temos que pensar outras pesquisas, outros desenhos, em que exatamente essa mesma questão, eu levo em conta a voz desse outro, desse sujeito que adoeceu, desse sujeito que traz um sofrimento, e que eu preciso entender o que é tudo isso para ele, para que eu possa pensar e construir um conhecimento adequado para qualificar a atenção que eu trago para ele. Muito legal. Hoje de manhã, né, um dos temas que a gente abordou foi justamente as demandas que a gente tem aqui, né, na nossa cidade, na nossa região. E aí o professor Perassoli até deu uma ideia, né, da gente tentar fazer essa interlocução, né, entre as demandas e o que a universidade pode oferecer, né? E aí a gente vê que aqui a gente tem uma população, um pessoal que está aqui, quem está aqui gosta de extensão. E eu tenho certeza que deve estar pensando assim, bom, dependendo de tal demanda, eu topo participar. E aí eu acho que o grande ponto da gente estar discutindo a pesquisação é que a gente pode executar essa atividade de extensão dessa forma, né? Nessa linha metodológica, não sei se eu posso chamar assim, né? E então agora eu gostaria de abrir para perguntas, né, transformar o programa do João num programa livre, né? E queria ouvir de vocês aí dúvidas, né? Queria uma participação, comentários, bem livre. Tuco está com o microfone aí, Tuco? Só se apresenta antes, Marla. Marla eu conheço, mas se apresenta aí. Então, nós temos um grupo, é um projeto de extensão multidisciplinar, onde a gente atua com as famílias, né, tanto com a criança, como com os cuidadores das crianças que nasceram com mielomeningocele. São crianças bem dependentes, né, para quem ainda não teve esse contato. E a gente ensina, tem médicos, tem professores da medicina, da enfermagem, então, cada um dentro da sua competência. E aí, quando a gente foi ensinar para a criança, essas crianças precisam fazer o cateterismo vesical intermitente, ou a família, ou a criança. E aí a gente, vamos ensinar, tá. Mas como que nós vamos fazer isso? A gente não tem material, a gente precisa de um monte de coisa. E aí a gente teve a ideia de, dentro da extensão, surgiu uma pergunta de pesquisa, que é o desenvolvimento de uma revista em quadrinhos
para a orientação dessas crianças, porque a gente precisa aproximar ela da realidade, que ela precisa fazer o cateterismo para depois poder ensinar. E aí fui pesquisar, eu achei um monte de materiais educativos, mas assim, como isso é uma pesquisa, né? E aí eu entendi que o meu projeto era uma pesquisação, não sei se é, mas eu vou poder ter essa resposta agora com vocês. E aí a gente está desenvolvendo essa revista em quadrinhos. Depois nós vamos, numa segunda etapa, passar por especialistas na área e para os familiares. E eles vão dar as nossas respostas. E o cateterismo foi tido, por isso que eu entendi que era uma pesquisação, como a gente percebeu o grupo, a maior dificuldade da família, porque ela tem horários rigorosos, geralmente é só a mãe que faz, então a mãe se sente sobrecarregada, o filho se sente muito dependente da mãe também. E então a gente viu o problema na extensão e estamos tentando, né, transformar em pesquisa e ter o material educativo. Aí eu queria saber a opinião de vocês, se estamos ou não no caminho certo. A revista em quadrinhos em si, ela pode ou não ser um desenho. Por quê? Se vocês produziram a revista, você e o seu grupo de professores, ela exatamente não tem um desenho de pesquisação. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Para ela ser uma pesquisação, eu preciso da participação desse outro na construção desse conhecimento que eu estou elaborando. Acho que esse é um ponto até para a gente entender que esse é um aspecto complexo do desenho. Tá? Claro que você está trabalhando com reflexão e ação. Refletiram sobre o problema. As pessoas não conseguem executar tal ação, né? Para ela ser realmente uma pesquisação, eu preciso que, nesta construção, eu ouça, eu tenha a voz e a participação desse outro sujeito. Entende isso? Aí, sim, ela tem uma construção dentro de um desenho de pesquisação. Ela não pode ser uma coisa que vocês, sozinhos, elaboraram. Ou você tem que ter um desenho que ele vai e volta 1000 vezes. Você escolhe 3, 4 mães que vão te ajudar a construir e você olha o material junto, ou elas desenham junto com você, ou você pega qual é a maior dificuldade e elas vão te ajudar a desenhar essa maior dificuldade, ou as crianças participam disso, porque eu preciso ter esta interação entre o sujeito que pesquisa e o sujeito envolvido com aquele aspecto que a gente quer transformar. No caso da sua transformação maior, seria qualificar a assistência a esse grupo de pacientes, né? Mas, quanto mais eu ouvi-los e que eles tragam as dificuldades, tá? E o que é que seria legal para isso dar certo, mais eu estou trazendo esse envolvimento dele como sujeito nessa ação. Você passar para a Clélia. Eu acho que é isso. Assim, muitas pessoas têm usado a produção do material educativo justamente como um facilitador dessa conversa, da identificação das dúvidas, de um pouco mapeamento de quais são as questões que são mais preocupantes para esse grupo, ou, de certa forma, são aquelas informações que eles sentem mais necessidade. Então, muitos dos grupos de pesquisa têm transformado esse material que a gente tende a produzir de partida como produto final. Então, isso ajuda muito, porque, quando você diz, olha, ele vai ser o nosso produto final, para esse grupo, ele não precisa mais ter o material na mão,
porque durante as discussões de elaboração, de priorizar os temas que deveria constar num material como esse, né, história e quadrinho ela é muito interessante, porque você não precisa jogar quase nada no texto, você tem a própria figura, né, os desenhos das pessoas, ou dos os cenários, que ali você já consegue resolver bastante das questões que precisaria tratar, não é? Então, muitas vezes, você tem a escolha do material educativo, aí pode ser uma cartilha, pode ser um vídeo, né? São várias opções. Pegando o do desenho animado, ele seria como se fosse assim, no processo de elaboração do que seria essa história em quadrinho, do que seria essa revista, é o que você vai trabalhar com esse grupo. Então, aquele produto você pode até ter e dar início a outro grupo, né? Mas, nesse momento, pelo que você descreve, eu entendo que colocá-la como um produto que resultará dessa intervenção que vocês estão tendo com essas famílias, com essas pessoas, né? Ele vai ser só uma celebração ao final, não é? Mas o processo, sim, é onde a intervenção acontece. E depois, é claro, que faz muita diferença você ter nas mãos um produto que, de alguma maneira, você opinou, as pessoas se veem sempre, né? Escolhas. Fizemos isso recente com um grupo de crianças muito pequenas, de uma área rural próxima de Brasília, que são todas crianças de famílias que trabalham com pequenas, né, produção rural bastante pequena, mas que começa a vender os produtos. E eles consomem muito, usam e consomem bastante agrotóxicos. Então, nós fomos fazer um trabalho. E uma das coisas que motivava mais era a história em quadrinho, por isso que eu estou comentando. E essa experiência foi muito interessante, porque eles pediram para a história em quadrinho ser para os pais deles. Porque eles diziam o seguinte, olha, lá a gente não come o que bota remédio, né? Que eles chamavam remédio. A gente não come, a gente come o que não tem remédio, né? Mas meu pai come. Então, eles começaram a fazer uma história em quadrinho para os pais, e a gente queria um pouco, a ideia da pesquisa era justamente saber quão apropriadas as crianças que trabalham no campo e que, junto com os pais, né, de certa forma, usam ou não produtos, né, de o que chamavam antigamente dos defensivos, né? Chegou a ser chamado de defensivos, a gente olha hoje e fala, meu Deus, como foi possível, né? Chamar de defensiva agrícola, né? E quem defendia o humano, né? Então, ela nos apoiou muito, mas quando nós a colocamos nesse lugar, né? Nós vamos usá-la para construir, para identificar, principalmente essas dúvidas que eles têm, ou um tipo de ajuda que, eventualmente, eles precisem da gente, né? E aí a intervenção, que seria a grande contribuição de vocês, ela vai ser nesse momento do diálogo, e que depois se concretiza no que seria a história em quadrinho. Muito legal. Mais alguma pergunta? Boa tarde, eu sou aluno do primeiro ano e eu estou numa liga, a Liga de Saúde Sexual e Reprodução, e a gente tem um projeto de extensão que trabalha com alunos do ensino médio. E a gente encontra uma dificuldade a gente orienta eles quanto à sexualidade e a DSTs, e a gente encontra uma dificuldade na liga de transcender o atual momento de extensão e de projeto e de chegar ao momento de pesquisa e de poder usar essa base que a gente tem, esses alunos que a gente tem para trabalhar a pesquisa. Qual é o primeiro passo que a gente tem para chegar a uma pesquisação? Então, seria você construir com eles, né, a partir das questões que eles estão trazendo para vocês. Que questões eles gostariam de estar desenhando com vocês num projeto. Tá? Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos, acho que na década de 80, a gente fez um trabalho com
Eu acho que eram alunos do Fundamental 2, num bairro aqui de periferia, que era um bairro bem, na época, bem perigoso, com muitas dificuldades. E, quando a gente foi trabalhando com as crianças, o que eles queriam fazer, então, era desenhar o seu bairro. E aí a gente fez um grande, diríamos assim, o que hoje é chamado de um estudo de territorialização. A gente fez um grande estudo de territorialização com eles. E, na verdade, o desejo deles era encontrar espaços de lazer no bairro em que eles moravam, que posso dizer para vocês que não tinha. Tá? Mas eu acho que a gente tem que, nessa negociação, na verdade, trabalhar para que eles sejam sujeitos desse processo a partir das necessidades que eles trazem para vocês. Né? Eu acho que com adolescente, então, isso é extremamente fundamental. Quer dizer, vocês têm um campo que vocês vão trabalhar com eles, que é o campo dessa liga de questões fundamentais que vocês trazem. Mas eu acho que, para ter esse desenho de ação, reflexão, vocês precisam construir com eles um projeto conjunto, né? Inclusive que eles vão falar, vão ter voz, vão dizer o que é que eles pensam sobre essas questões e o que eles desenhariam, né? Eu acho que uns anos atrás, um grupo de professores com os adolescentes de uma instituição aqui em Botucatu, eles fizeram um trabalho pelo Wiki. E foi bastante interessante, e foi um trabalho num desenho de pesquisação, depois até foi publicado numa revista, e ele tinha muito essa perspectiva de trabalhar com os adolescentes a partir das questões que eles estavam trazendo e construindo. Não sei se eu te respondi. Clélia, quer? Nós tivemos lá recente, uma situação da Liga, que era um movimento inverso. Eles estavam muito centrados na pesquisa. E eles queriam fazer o movimento inverso, que é o que você propõe. Mas como é que a gente vira extensão agora? Como é que a gente... Né? E o tema, se eu não me engano, até conferi aí, eu acho que eu estava na sala 9, né? Vocês apresentaram, eu reconheci. Não foi você que apresentou o trabalho, mas você estava lá. Está vendo? Eu estou lúcida, com a idade que tenho. Tenho a idade que tenho, estou lúcida. Vocês trabalham nas escolas, né? E os adolescentes, eles, de certa forma, e favorece muito o tema que vocês trabalham, né? Porque é um tema que é muito... Não é um tema do futuro, não é quando eu tiver determinada idade. Na idade que eu estou, e aí pode variar, esse é um dilema para mim. Né? A sexualidade, a própria sexualidade, como eu lido com isso, que expectativa as pessoas têm com relação à minha própria identidade sexual. Então, são muitas questões, né, que esse tema provoca. E seria uma boa oportunidade para um desenho de uma pesquisação, justamente vocês que já estão um certo tempo, né, não digo um ou outro individualmente, mas a Liga já tem bastante informações, já consegue um pouco, eu imagino, mapear algumas questões que são mais demandadas por eles, ou que, com mais frequência, eles trazem para a Liga, não é? Ou nos momentos em que vocês estão. Então, dá a eles a oportunidade de, olha, desses temas que têm sido mais recorrentes, né, é possível que a gente se dedique um pouco mais a estudar esse tema com relação a vocês. E aí eles colocam muito claramente aquilo que eles gostariam de conhecer mais. Lá nós temos um que nós transformamos, ganhou status de ciência. Nós trabalhamos com os estudantes do ensino médio na cidade onde tem o campus que eu atuo, são 10 centros de ensino médio. E nós, então, começamos a trabalhar com a Secretaria de Educação e conseguimos um trabalho de extensão já há bastante tempo, conseguimos depois bolsas CAPES para iniciação científica, 80, foram 240 bolsas, né? E depois nós organizamos e trabalhamos com 80 estudantes.
E esse tema é um tema que eles diziam exatamente tudo o que nós fazíamos, nós, que eu digo, os profissionais de saúde, e que, de certa forma, não chegava até eles. Uma coisa que eles diziam para a gente era assim: não sei de onde vocês tiraram a ideia que a gente passa o dia fazendo sexo e se drogando, porque é só isso que vocês falam quando vêm encontrar com a gente. A gente não passa o dia fazendo sexo e usando droga, né? Então, isso começou a mostrar para a gente que, de certa forma, eles tinham dilemas e dúvidas com relação ao tema sexualidade, que estava relacionado a outras questões. A questão da afetividade. Tinha uma dúvida que eles tinham muito grande, que era com relação a com quem eu converso, a coisa da confidência. Quem é confiável bastante? E eles não achavam que os profissionais de saúde eram confiáveis, porque eles falavam assim. Ele disse que não, mas eu acho que, se minha mãe passar na porta da unidade básica, ele, presta atenção, hein, ao seu filho, né, sua filha. Então, nós começamos a pensar que, talvez, conversar com eles nos ajudasse a pensar melhor. E aí isso nos ajudou a fazer um estudo sobre quais são as percepções que eles têm com relação ao serviço. E que isso sinalizou para eles como se fosse um retorno importante nosso. Quer ver? Vai lá olhar como eles acham que a gente só vem na unidade quando a mãe traz. E a gente só vem quando a mãe traz, porque, quando a gente vem sozinho, ninguém dialoga com a gente. Aí faz logo um teste de gravidez. Aí, se eu não estou grávida, ele fala, parabéns. Eu falei, eu vou voltar na semana que vem de novo, fazer um outro teste, né? Então, como que eles se sentem com relação à abordagem dos profissionais de saúde, como que, de certa forma, eles se sentem muito desqualificados. Porque, se vai com a mãe, o profissional fala com a mãe, na frente dele. E a gente faz isso, às vezes, né, com os filhos. Mas, só que fazer isso profissionalmente é diferente, né? Vem uma criança e eu viro para a mãe, olha, né, como se ele não fosse capaz, né? Então, nos ajudou muito a pensar algumas pesquisas, que aí depois nos organizamos para isso, e que, de certa forma, eles ficaram muito contentes de terem definido. Assim, isso, sim, eu quero que você vá lá olhar. Isso era importante para a gente. E o tema era sexualidade. E virou uma qualificação do serviço para dialogar com adolescente. Para nós, ele, não digo que ele foi surpreendente, né? Porque a gente sabe que tem essa falta, né, de aproximação com esse segmento. Mas o que nos surpreendeu é que, naquela população, quando nós íamos discutir com eles, os dilemas eram muito... Vou dar um exemplo para você entender. Um fez a seguinte pergunta. Nós falamos assim, vamos ter que começar de novo, né? Nascer de novo, começar de novo. Um disse assim, eu sei que o homem e a mulher, quando fazem sexo, eu sei dos riscos, sei de como, né, evitar, eu sei, inclusive, da possibilidade de uma gravidez. Mas, quando uma mulher faz sexo com mulher, eu não sei qual das duas corre risco de engravidar. Eu também. Eu não imaginei que isso fosse uma dúvida, né? E aí, dúvida é bom por isso, né? Se você cria um ambiente para que ela apareça, aí ela aparece, né? E aí nós falamos assim, meu Deus do céu, os dilemas são outros, né? E a gente aqui, supondo que a gravidez é por não conhecer métodos contraceptivos, né? As preocupações são outras. Então, assim, o que ele ouve, de quem que ele ouve, de certa forma, quem que ele considera legítimo para informar, isso, num tema como o de vocês, é muito importante estudar. Assim, quem é que é o interlocutor respeitável na perspectiva deles? E lá nós vimos que não era o profissional de saúde, lamentavelmente. Então, isso nos ajudou muito. É só um exemplo, né? Até porque, né, eu acho que vocês estão numa área extremamente fértil, no sentido de construção coletiva, de pensar, porque a gente realmente, os serviços de saúde estão completamente fechados
não respondem às necessidades, não sabem responder às necessidades dos adolescentes, né? Acho que essa área ela é realmente assim extremamente rica se a gente quer pensar um desenho que de fato responda à necessidade daquele grupo de população, né? Quer dizer, eu preciso ouvi-los para que eu possa pensar numa ação transformadora e, na verdade, para que eu possa preparar os serviços de saúde para ouvirem os adolescentes, né? Acho que a gente tem quase nada voltado para esse grupo de população, né? Legal, muito bom. Queria agradecer enormemente professora Clélia, professora Eliana.